Já esperamos 10 minutos, já, desde o momento que deveríamos iniciar. E agora quem for entrando vai fazendo parte e agregando desse momento, né? Sim, pessoal chegando. Bom dia a todos. Arthur, você vai começar pela apresentação dos proponentes da mesa. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Arthur, eu sou um dos monitores que está aqui nessa mesa, né? A mesa com o tema Pesquisas em Psicologia na Educação no Maranhão para a Inclusão Escolar de Estudantes com Deficiência. E aí essa mesa, ela possuiria 4 membros, né? Mas como Poliana me falou, um dos membros não vai poder estar aqui por problemas de saúde. E aí a proponente da mesa é Poliana Galvão, é psicóloga com mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Ela é especialista lato sensu em psicologia escolar pela UNB, pós-doutorando em psicologia na UNB. Também é professora e pesquisadora no curso de graduação de psicologia da CEUMA. Ela é fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicologia na Educação do Maranhão e cofundadora e vice-coordenadora do Laboratório de Avaliação, Pesquisa e Intervenção em Transtorno do Espectro Autista. E aí, junto com ela nessa mesa, né, está o Daniel Matos, a Mayara Muniz, ou Mayara Amorim, né, como o nome dela está aqui. E se eles quiserem fazer a apresentação deles, podem ficar à vontade. E é isso. Bom dia. Como vai ficar gravada a mesa, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher que me considero parda, uso batom lilás, tenho cabelos lisos, me considero parda por ser descendente indígena, né? Eu estou usando uma blusa verde. Ao fundo é branco porque é o nosso quarto. Nós estamos aqui no quarto da nossa residência, onde a gente tem o nosso canto de estudos. E uso um colar com um coração na ponta, onde tem a foto dos meus 2 pequenos, Arthur e Valentina. Bom, gente, eu vou já dar abertura para vocês darem bom dia, a Mayara, o Daniel, que estão aqui presentes. Já agradeço a participação de todos. E manifesto, gostaria de, antes de tudo, de manifestar. Opa, peraí, que está acontecendo aqui um probleminha em relação à apresentação. Mas eu queria iniciar a nossa apresentação expondo um vídeo, que aí eu vou contar com a ajuda dos nossos queridos, não sei quem que está com a bola, Maiara, Dalila, por conta das questões que aconteceram ontem relacionadas ao áudio. Vamos tentar passar um vídeo, porque essa semana é uma semana muito importante relacionada ao dia, né, que se luta, né, da luta nacional das pessoas com deficiência, e é muito importante a gente se posicionar, né, do lugar que acreditamos defender, lutar, desbravar e conviver na pluralidade com pessoas com as diversas diferenças do mundo, né, própria da diversidade humana. Então, Dalila, você pode expor esse vídeo para a gente? Vamos testar o som, tá, gente? Bom dia, Gustavo. Vocês vão me dando feedback em relação ao som, tá bem? Ok. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right. We're getting the kids out the door on time.
We were strollers. Io sono il passeggino. Great ball. But there's nothing special about us. We have mortgages. Get houseplants. Watch reality TV. Pretend we're watching reality TV. Yeah, that's what we do, mates. Get sunburn on holiday. We're politicians. Lobsters. Pension advisors. We get married. We met on a blind date. And we can laugh at ourselves too. We love our grannies. And our gogos. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new humpback. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals or not? And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then Can we all break down these barriers that keep us apart? That's 1 billion people. Pessoal, só um avisozinho rápido para vocês ficarem inteirados. No decorrer das apresentações, das discussões, a gente vai estar mandando o link aqui no chat do formulário para vocês afirmarem, né, que estão presentes e tudo mais. E também a gente vai estar cronometrando o tempo dos participantes, né, dos membros da mesa, para que todos possam falar, para que tenha tempo para discutir, né? No caso, são 15 minutos por pessoa, não é isso, Arthur? Porque, pelo que eu entendi, Dalila vai apresentar no lugar do Samuel. Não. Porque o nome dela não está Camila, nessa presente. parte do tempo, não se preocupe, eu agradeço a comissão organizadora com essa preocupação, com esse feito, eu acho que é importante, mas a gente fez reuniões para se organizar em relação ao tempo, tá? As Então nossas tá apresentações, infelizmente, elas estão extensas, elas partem de estudos, especialmente esse que eu vou apresentar, se trata de um relato de experiência, né, mas tudo fundamentado, obviamente, em metodologias científicas da psicologia, e a gente fez esse alinhamento interno, tá bom? Então, tudo certo. Fiquem à vontade. Obrigada, querida. Então, a gente parte dessa apresentação de um vídeo, eu espero que todos tenham conseguido ver, porque é um vídeo que representa bastante esse movimento que estamos compactuando com a concepção, com a filosofia deste lugar de fala das pessoas com deficiência, né? Por isso que a gente, antes de todos começarem, eu vou espelhar aqui a minha tela só para mostrar uma prancha em que vocês estão conseguindo ver? Como assim? Sim. Nós compactuamos com a concepção de que todas as pessoas possuem identidade, inclusive na sua forma de existência no mundo, que os homens, obviamente, qualificaram como pessoas com deficiência na lógica do direito adquirido a essa diversidade e pluralidade. Então, se colocar, né, em vários momentos da nossa fala, nós vamos nos colocar como pessoas, pesquisadores, estudiosos, que compartilhamos da ideia de que as pessoas possuem uma subjetividade em torno da qual homens construíram significados e sentidos em torno de cada deficiência, e, portanto, a gente tem que descolar esse olhar capacitista em torno da pessoa cega, da pessoa surda, da pessoa autista, da pessoa, né, com deficiência, que isso aí a gente vai compactuar, porque se trata de uma identidade. Então, ontem mesmo eu estava vendo, e eu acompanho, além de estar infiltrado nos grupos, por ser, obviamente, além de pesquisadora, sou mãe de pessoa autista, e nós temos movimentos sociais que lideramos essa ideia. Se trata de uma subjetividade, se trata de uma identidade que a gente tem que reverter e reeducar o olhar das pessoas que compõem
a sociedade sobre essa identidade como na lógica da diversidade humana. Nenhum homem será igual dessa vida ao outro, ainda que sejam gêmeos, né, monozigóticos. A gente compactua, sobretudo, de uma ideia relacionada às diferenças humanas que precisa ser sofrer essa análise do trato histórico, né, a partir do qual vem se liderando significados extremamente equivocados em relação à pessoa com deficiência. Por isso a gente abre essa mesa, colocando a psicologia escolar na luta anticapacitista e o nosso protesto contra todo e qualquer tipo de desrespeito à lei brasileira de inclusão, que vai ser frontalmente contrária, né, além de nos colocar aí na condição de pessoas que vamos buscar os nossos direitos quando acontecer qualquer tipo de discriminação. Tá? E também sobre o lema das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, né? E uma solicitação de respeito a essa diversidade humana, assim como a gente respeita pessoas loiras, morenas, ruivas, são diferenças que sofreram um trato distinto e que as pessoas com deficiência estão qualificando como tal. Ok, gente? Então, nesse momento, após colocar o nosso posicionamento político, epistemológico, científico, a gente dá oficialmente abertura a essa mesa. Nós combinamos que teremos um tempo específico. Vamos começar com a apresentação da Maiara, e como o Daniel e eu temos um estudo de caso a apresentar, depois eu vou passar a palavra para o Daniel, e depois eu concluo a mesa apresentando o relato de experiência, tá bom? Você pode começar, Maiara. Tá certo. Obrigada, professora Poliana. Um bom dia a todos. Vou projetar aqui minha tela. Aí vocês me deem o feedback se ele está aparecendo, tá? Em áudio, né? Porque eu vou perder o acesso aqui ao chat. Tudo ok? Eu vou passar aqui, só para ver se ela vai passar também, tá? Porque às vezes ela aparece, mas não passa. Passou aí? Passou. Então, deixa eu contar aqui. Bom, antes de iniciar, eu vou fazer minha audiodescrição, certo? Eu me chamo Maiara Morim, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, eu uso óculos, tenho um sinal do lado direito do rosto, estou usando um batom num tom de rosa, visto uma camisa com uma estampa de animais e estou usando fones de ouvido e atrás do meu fundo é um fundo branco, certo? Então, para esse primeiro momento aqui da mesa, né, vou falar sobre a minha pesquisa e dissertação de mestrado, intitulada Atuação do Psicólogo Escolar do IFMA para a Inclusão de Estudantes com Deficiência, né, sob orientação da professora doutora Poliana Galvão, e esse trabalho é oriundo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. E aí aqui, também, a princípio, eu gostaria de reforçar esse posicionamento da psicologia escolar maranhense como uma psicologia alinhada com a psicologia escolar na luta anticapacitista, contrária a qualquer tipo de desrespeito à LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, alinhada com a ideia do respeito às pessoas com deficiência, contrária, então, a qualquer tipo de capacitismo, certo? E esse alinhamento, ele tem um respaldo muito, muito, muito específico, né, dentro da própria perspectiva epistemológica que sustenta o olhar das nossas pesquisas e o olhar da nossa atuação. E é por onde eu gostaria de começar muito brevemente, que é essa base epistemológica da psicologia histórico-cultural, da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, que sustenta, então, aí a nossa psicologia escolar crítica nessa atuação para a inclusão de pessoas com deficiência, a partir, então, de uma prática que vai se afastar de uma prática mais remediativa, de uma prática individualizante, adaptacionista ou clínico-terapêutica. Então, a psicologia histórico-cultural, que é a base epistemológica que sustenta a nossa atuação, que sustenta o olhar das nossas pesquisas, né, entre muitas, muitas coisas, a gente trouxe aqui de um jeito muito, muito reduzido, né, a base dessa teoria, né, que vai falar, então, a respeito dessa interação desses aspectos que estão aí projetados, né, que o homem
ele está inserido em um contexto, ele se desenvolve em um contexto a partir da sua interação com esse mundo, com esse entorno, ele é atravessado por questões que são históricas e culturais, e a partir da interlocução aí com esse mundo, da mediação com esse mundo, dessa vivência nesse mundo, que não é uma vivência direta, é uma vivência essencialmente mediada aí, esse desenvolvimento ele vai ocorrendo, né? E a gente vai, então, transitando entre a construção e a ressignificação de significados e sentidos, né? A gente vai ressignificando essa realidade o tempo inteiro. E aí, a partir disso, nós temos, então, uma base dos estudos do Vygotsky a respeito do desenvolvimento das pessoas com deficiência, né? Então, o Vygotsky e a defectologia, que é justamente o estudo do desenvolvimento das pessoas com deficiência, e aí essa base ela vai dizer para a gente, vai sustentar a nossa defesa de que todas as pessoas seguem as mesmas leis gerais do desenvolvimento. Isso significa dizer que pessoas com deficiência não têm um desenvolvimento patológico, não é alguma coisa, não é um desvio, é apenas uma forma diferenciada de se desenvolver. E que esse desenvolvimento ele vai acontecer seguindo as mesmas leis gerais que dizem respeito, então, a essa necessidade dessa interação, do estar junto em um meio histórico e cultural. E que esse desenvolvimento, no caso das pessoas com deficiência, ele ocorre se utilizando, no caso das vias colaterais de aprendizagem, que vão, então, proporcionar, né, o que é necessário para que isso ocorra, né? Então, o ponto fundamental é esse, que todas as pessoas estão submetidas às mesmas leis gerais do desenvolvimento. Então, isso não abre margem para se pensar em uma educação que possa segregar, porque o desenvolvimento ocorre no meio. E aí, falando um pouquinho já sobre o meu cenário de pesquisa, né, a minha pesquisa, ela se desenvolveu no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, e o IFMA é uma instituição pública de educação superior, básica e profissional. Em alguns campos nós temos, desde o ensino médio, técnico, profissional, até a pós-graduação, até mestrado. Atualmente nós contamos com 29 campi, são 26 campi normais e 3 campi avançados. Os campos avançados têm uma estrutura um pouquinho menor. E o universo de psicólogos do IFMA são 29. Nós somos 29, eu sou psicóloga do IFMA, esqueci de falar isso. Nós somos 29 psicólogos, dos quais, né, entre esses 29, 25 estão atuando em algum desses campos. Dos 29 campos, 22 tem psicólogo, então tem alguns que tem mais de um, né, psicólogo. Então esse foi o meu cenário de pesquisa. Com relação aos procedimentos, né, para a construção das informações da minha pesquisa, a minha pesquisa ela se deu assim, nessas 4 etapas, na análise documental, no questionário online. Dessa etapa do questionário online, eu consegui alcançar 22 participantes. A outra etapa foi um fórum online, um fórum de debates, no qual 11 psicólogos eles participaram. E a última etapa da pesquisa foi uma roda de conversa, né? Uma roda de conversa online, eu fiz pelo Meeting, e eu consegui alcançar 11 psicólogos também nessa última etapa. Lembrando que, dentro da nossa perspectiva de pesquisa, essas etapas, elas, apesar de serem etapas, né, elas não ocorrem de um jeito isolado, elas têm uma interdependência, né, e a própria análise dos dados é uma análise que leva em consideração essa interdependência, então, não é uma coisa linear, né. E aí, a partir dessas informações, os resultados eles foram analisados, utilizando a epistemologia de Vygotsky, então, na construção a partir dos sentidos compartilhados nessas etapas, né, foram construídas para as duas últimas etapas, algumas zonas de sentido, a partir dos sentidos compartilhados pelos psicólogos, e nas outras etapas, na base documental, foram levantadas algumas categorias temáticas, né, e no questionário online também a gente fez essa retirada dos gráficos e analisou os dados de um jeito muito transversal. Com relação aos resultados, esses resultados eles foram organizados em quatro eixos de análise, em 4 eixos de análise, né? O primeiro deles, os indicadores documentais para a atuação. O segundo eixo, a caracterização dos participantes. O terceiro, um eixo chamado concepções sobre inclusão de estudantes com deficiência.
E o quarto eixo, a atuação profissional para a inclusão de estudantes com deficiência. Nesse primeiro eixo, dos indicadores documentais para atuação, diz respeito à análise documental que foi feita de alguns documentos do IFMA, né, que norteiam a prática pedagógica e que norteiam a política de inclusão do Instituto e a política de assistência estudantil, porque os psicólogos do IFMA, eles são lotados, os que estão nos campi, são lotados em setores da assistência estudantil e que tem uma política, né? Então, eu analisei o plano de desenvolvimento institucional, o regulamento, a política de assistência ao educando, que normatiza quais são as competências, quais são as atividades dos psicólogos, né? E o documento, a resolução que normatiza o núcleo de acessibilidade do IFMA, que é o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, esse é o nome que é dado no IFMA, o NAPNE. Então, esses foram os documentos analisados. E a análise desses documentos, a partir da análise desses documentos, eu construí 3 grandes eixos temáticos, né? E os eixos encontrados foram esses 3, né? Os eixos temáticos encontrados foram esses 3. A educação para a formação integral dos estudantes, a inclusão como responsabilidade compartilhada e orientações genéricas para a atuação. Lembrando que, como essa é uma análise que ela é transversal, esses eixos eles foram eixos comuns dos documentos, né? Focando ali, então, nas partes desses documentos que falavam, de algum jeito, sobre a inclusão de estudantes com deficiência. Com relação à caracterização dos participantes, eu vou falar muito rapidamente, né, por conta do tempo, mas a maioria dos psicólogos, esses dados da caracterização, eles foram levantados na etapa do questionário, a sua maioria, né? Então, a maioria dos psicólogos que responderam ao questionário a essa etapa, eles vêm de uma instituição de ensino superior pública, 10 deles têm 5 a 10 anos de formação e 10 têm mais de 10 anos de formação. A maioria desses psicólogos atua no IFMA nesse intervalo de 5 a 10 anos, o que aí coaduna um pouquinho com a época da expansão, da reestruturação da rede federal, quando o Cefet passou a ser IFMA, né? E a maioria deles tiveram algum contato com a psicologia escolar educacional e com a área da inclusão na sua formação inicial. Porém, a maioria deles também não possui nenhum tipo de formação continuada, nem em psicologia escolar e nem em temáticas da educação inclusiva. No eixo sobre as concepções sobre a inclusão, né, de estudantes com deficiência, a partir da epistemologia de Vygotsky, da questão da circulação, das zonas de sentido, dos sentidos partilhados nos momentos com os psicólogos, eu levantei 3 zonas de sentido. A inclusão como desafio, visão crítica sobre processos inclusivos e inclusão como responsabilidade compartilhada, né, que acabou sendo uma zona semelhante ao que eu levantei nos documentos, né. A construção dessas zonas aqui, ela ocorreu muito particularmente nos momentos do fórum e no momento da roda de conversa. No eixo da atuação profissional, as informações desse eixo são informações que contemplam características da atuação, né? Tem respostas que foram levantadas na etapa do questionário, o questionário ele objetivou levantar de um jeito assim, um pouco mais pontual, né, aspectos da formação, aspectos da atuação, e também nas etapas de roda e fórum, né. E aí a maioria dos psicólogos, eles fazem parte do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, né, a maioria. Então, 8 desses psicólogos, eles participam do NAPNE com portaria, que é o documento que regulariza isso, que normatiza isso, né? 5 participam sem portaria e 9 não participam. Entretanto, né, assim, a maioria dos psicólogos, eles indicaram que eles pouco desenvolvem atividades junto ao núcleo, o que não quer dizer que esses psicólogos não desenvolvam atividades referentes à esfera da inclusão. Porém, eles pouco desenvolvem isso de um jeito articulado com o núcleo responsável por fazer valer, digamos assim, a política de inclusão do Instituto, né? Entre as atividades que foram mais marcadas, né, mais indicadas pelos psicólogos, como a que eles realizam com sempre ou mais frequência, né, foram a participação em atividades institucionais, a participação em atividades curriculares e a atuação coletiva com professores, né?
Essas atividades curriculares são ações do tipo participação em conselhos de classe, reunião pedagógica, reunião com pais, e atividades institucionais são coisas que dizem respeito a projetos educativos, Semana da Saúde, projetos educativos que têm uma característica institucional. Já as atividades que foram mais marcadas como que pouco realizadas foram a elaboração de documentos institucionais, a participação em projetos de extensão, porque o IFMA ele é fundado, ele se sustenta no tripé ensino, pesquisa e extensão, então os psicólogos também podem se envolver em projetos de pesquisa e extensão, encaminhamento para profissionais da educação externos à instituição e a visita domiciliar aos estudantes com deficiência. E aí, além desses resultados, eu consegui levantar 3 outras zonas de sentido dentro desse eixo de atuação profissional, referentes aí, então, a análises e aos sentidos partilhados nas etapas do fórum e na etapa da roda de conversa. E a primeira delas foram as noções genéricas para atuação e inclusão de estudantes com deficiência, atuação pautada em compromisso ético e político, e a última, a inclusão em tempos de pandemia. E aí, diante disso tudo, né, o que a gente pode resumidamente falar da atuação dos psicólogos escolares do IFMA a partir do que eu consegui levantar, a partir das informações construídas nessa pesquisa. A atuação dos psicólogos escolares do IFMA, ela converge para modelos contemporâneos de atuação em psicologia escolar. O que isso significa dizer? Que esses psicólogos, eles realizam ações sistêmicas, eles realizam ações que são institucionais, e que eles tenham um engajamento, está errado bem ali, não é enganamento, gente, é engajamento. Um engajamento crítico, ético e político que vai ter um reflexo em atuações muito compromissadas eticamente com as questões da dignidade humana, com as questões do respeito à diversidade, com as questões do papel da psicologia escolar na construção de espaços menos excludentes, com o papel da psicologia escolar no compromisso de mudanças de realidades sociais, né, mudanças de realidades que possam reforçar qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de exclusão, né, e isso, né, também reflete em uma percepção muito clara desses psicólogos a respeito de práticas capacitistas que permeiam a instituição, que permeiam o IFMA, que permeiam a prática docente, né, ainda mais pela característica de ensino profissionalizante e de um ensino de qualidade que estaria, então, voltado apenas para uma parcela de uma população na qual os estudantes com deficiência eles não se encaixariam, né, de acordo com algumas visões capacitistas que esses psicólogos conseguem identificar. Porém, a gente também consegue perceber que a prática desses psicólogos abrange também algumas ações, algumas atuações consideradas mais tradicionais, porque algumas práticas associadas a perspectivas mais contemporâneas, elas são pouco realizadas, como o engajamento na construção de documentos institucionais, por exemplo, né? E há algumas amarras, algumas barreiras que são barreiras institucionais, de falta de apoio, né, de um apoio um pouco mais sistêmico, apesar dos documentos institucionais apontarem para uma necessidade de um engajamento, que ele é um engajamento coletivo e sistêmico, isso na prática, isso não existe de um jeito muito contundente, né? Então, o que a gente acabou levantando é que, em muitos momentos, esses psicólogos, apesar de terem esse engajamento político, apesar de terem esse engajamento crítico, essa visão crítica dos processos inclusivos, e não só do IFMA em si, mas do que significa a inclusão e a educação, né, de modo geral, mas isso se esbarra em uma série de coisas, e a gente acaba vendo algumas práticas um pouco mais individualizantes, a gente vê algumas práticas que são quase remediativas, e que elas estão associadas quase que exclusivamente à presença ou não, naquele contexto, de estudantes com deficiência. Se há estudantes com deficiência, é feito algum tipo de trabalho. Se não há, não é feito nenhum tipo de trabalho. E aí fica uma coisa um pouco pequenos bombeiros apagando pequenos focos de incêndio, né? E aí isso também tem um reflexo em uma coisa que a gente pontuou, que a gente conseguiu identificar, que é, então, não há uma construção metodológica muito clara do que fazer. Há uma orientação muito genérica do que fazer e da importância do coletivo nesses contextos,
mas há uma lacuna de alguma coisa um pouco mais prática, um pouco mais direcionada, um pouco mais objetiva, que esses psicólogos possam fazer para os professores, para a equipe técnico-pedagógica, né, para que esses processos eles possam ocorrer. Então, as noções, a atuação acaba sendo um pouco mais genérica, né. E era isso por conta do tempo, né? E aí eu volto só para poder reforçar essa nossa defesa por essa psicologia escolar maluca anticapacitista, dessa necessidade da gente ter esse olhar crítico, esse olhar ético, esse olhar compromissado, um respeito à construção das lutas, né, históricas das pessoas com deficiência no nosso país. E é isso. Obrigada. Excelente, Maiara. Muito obrigada pela sua fala, o fortalecimento do nosso posicionamento político aqui do Maranhão. E agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel, que estará relacionada ao instrumento BST no processo de capacitação, né, de formação parental para manejos comportamentais e desenvolvimento de programas. Tá sem som, professor Daniel. Desculpa, porque aqui a gente tem uma técnica, que nós ficamos um do ladinho do outro. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora Bom dia. Sim, agora sim. Tá, de forma clara, né? Bom, então, eu tenho que fazer essa introdução que vocês fazem, de falar se tem pele de tal jeito, cabelo de tal jeito. Eu tenho pele branca, pouco cabelo, infelizmente. Quem sabe um dia eu faço um implante. Não tenho muito mais o que falar, enfim. Bom dia. Eu vou fazer uma apresentação, assim, eu tenho que compartilhar minha tela. Vocês me sinalizem, por favor, quando estiverem conseguindo visualizar minha tela, que eu vou colocar o PowerPoint em tela cheia. Só vou poder ver alguns de vocês porque a Poliana está do meu lado com o computador dela, então facilita. A gente tem que ter duas telas, senão a gente se perde, porque eu tenho muita dificuldade com esse novo jeito de apresentar trabalho e não poder ter uma perspectiva assim de me ver e ver vocês, né? Então, como a professora Poliana sinalizou agora há pouco, o meu objetivo é de apresentar um breve relato de experiência de capacitação de cuidadores, ou mais especificamente falando, de uma cuidadora familiar a uma criança com autismo, que recebe acompanhamento sistemático de intervenções comportamentais baseadas em análise do comportamento aplicada e psicologia escolar educacional. Em se tratando do trabalho da ABA, é a minha área, né? Eu sou doutor em análise do comportamento e trabalho com isso. E já de alguns bons anos, tanto considerando as tendências das pesquisas nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem percebido muito investimento em pesquisa experimental com o propósito de validar procedimentos que visam a capacitação de diversas populações, de diversas pessoas que sinalizam interesse em desenvolver intervenção comportamental com base na ABA, em crianças com autismo, aprendizes com autismo. A gente sabe que esse é um movimento importante, tendo em vista que uma quantidade muito grande de pessoas, quando eu falo crianças com autismo, entendam que eu não estou me referindo só à questão de quem é criança, mas às vezes a sua criança pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pessoas com TEA. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que existe uma grande preocupação com o desenvolvimento de intervenção intensiva precoce. A intervenção precoce, conforme a literatura científica argumenta, é aquela que começa antes dos 3 anos de idade, e eu entendo que a preocupação, no caso de quem tem autismo e que apresenta déficits de repertórios importantes, a proposta com intervenções intensivas é de aproximar ao máximo o desenvolvimento da criança em relação ao que é esperado, em relação àquilo que a gente identifica em termos de desenvolvimento nos pares típicos de mesma idade. As
crianças neurotípicas, de um modo geral, elas não necessitam de intervenções especializadas visando a aquisição de habilidades que se relacionam à linguagem, comunicação e outros repertórios que tendem a comparecer no desenvolvimento das crianças neurotípicas naturalisticamente. E aí, quando a gente identifica que o autismo passa a comparecer com mais força em inúmeras famílias no país inteiro, a gente vai identificando essa necessidade de intervenção. Então, a gente sabe que a análise do comportamento tem muito a contribuir com procedimentos que são validados empiricamente. E não querendo dizer que o caminho tem que ser só análise do comportamento, né? Mas a gente sabe que ela é importante. E aí eu estava falando que um grande número de pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de avaliar a efetividade, a eficácia de procedimentos que visam a capacitação de pessoas para desenvolver intervenção, né? Bom, eu já tinha falado de mim, eu vou passar isso aqui. Deixa eu colocar uma questão assim para vocês em primeiro lugar, antes de falar do processo de capacitação em si. Quando a gente tem a oportunidade de fazer a avaliação de uma criança com autismo, para a partir dessa avaliação identificar um formato de intervenção que possa ser mais apropriado para ela, a gente costuma fazer em primeiro lugar uma triagem, que é um primeiro momento de contato com os responsáveis da criança e com a própria criança. Então, a gente vista os responsáveis, por exemplo, os pais, e a gente também observa e realiza alguns testes com a própria criança. A partir dessa triagem, a gente já tem uma noção importante a respeito do desenvolvimento, no que diz respeito às suas dificuldades e pontos fortes, né, do desenvolvimento. E isso já serve como um dado importante para a gente selecionar um formato de intervenção que seja adequado para essa criança. Se se trata de uma criança que apresenta déficits em diversas áreas do desenvolvimento, de linguagem, comunicação, mas habilidades também que têm a ver com imitação, que representam o potencial de aquisição, de aprendizagem de novos comportamentos por observação de modelo, habilidades que se relacionam ao domínio de percepção visual, dentre outras. Se a gente identifica que uma criança apresenta muitos déficits, significa dizer que um formato de intervenção recomendado com base em ABA é o que se chama de tentativas discretas. Então, a gente faz, a partir disso, toda uma avaliação cuidadosa dos déficits, e aí a gente define uma estrutura curricular com diversos programas a partir dos quais nós buscamos ensinar as habilidades que estão em falta ou estão deficientes, tomando como parâmetro o desenvolvimento típico, neurotípico. Então, quando a criança apresenta déficits em muitas áreas, a gente diz que a abordagem ela tem que ser abrangente. Um formato de intervenção a partir do qual eu posso operar se chama tentativas discretas. Pela triagem, a gente já define um currículo inicial para realizar as intervenções com a criança, uma dada criança de forma consistente e sistemática. A intensidade de intervenção ela se mede pela quantidade de horas que você fica intervindo com a criança ao longo da semana. A gente identifica atualmente muitos casos com 10 horas semanais, mas parece que isso meio que se tornou padrão, ou pelo menos os médicos passam a exigir isso como forma de tratamento, embora não sejam todos os que estão familiarizados com esse tipo de abordagem, né? Tá, assim, a questão do tempo. Aí, quando a gente inicia a intervenção para desenvolver habilidade, estabelecer um vínculo com a criança, e na medida que a gente identifica que a criança está colaborando, a gente faz avaliações mais cuidadosas para aferir com maior precisão os déficits. A partir disso, a gente seleciona objetivos de intervenção, né? E aí, para cada habilidade importante que a gente busca estabelecer, ou em relação à qual a gente identifica uma demanda por parte do pai, da mãe, ou mesmo da escola, porque a gente trabalha questões acadêmicas, nós temos crianças com as quais nós trabalhamos repertórios acadêmicos. Então, se existe uma demanda quanto a criança demonstrar um repertório do tipo escrever o seu próprio nome, nós fazemos uma coisa chamada análise de tarefa. Então, nós quebramos essa habilidade
em diversos componentes menores que podem ser considerados pré-requisitos. Como está apresentado aí como exemplo, né? Seguir instruções, reconhecer letras, movimento de pinça, segurar o lápis, dentre outras habilidades que vão ser necessárias para que lá pelas tantas a criança tenha condições de escrever o seu nome, né? Depende da criança na realidade, e se essas habilidades menores estão em falta, nós temos que ensiná-las primeiro. Definimos os programas, né? E a intervenção propriamente dita, um dos formatos é o que se chama tentativas discretas. A gente trabalha com uma insistência na instrução, com práticas repetidas de fornecimento consistente do mesmo tipo de instrução para cada habilidade que se busca estabelecer, porque um problema que a gente identifica em relação a muitas crianças com autismo é a falta de consistência na demonstração das habilidades, e o formato de ensino por tentativas discretas, ele busca estabelecer essa consistência no responder. E aí, o processo de capacitação para as pessoas que vão ser agentes, assim, de intervenção com a criança, na literatura se chama Behavioral Skills Training, que seria treino de habilidades comportamentais, que ele normalmente compreende 4 componentes em se tratando dos repertórios que a gente busca ensinar. Um componente tem a ver com instrução sobre conceitos básicos de análise do comportamento e comportamentos-alvo de intervenções. Toda intervenção de base analítico-comportamental precisa ser conceitualmente sistemática. Então, o ensino de um repertório por tentativa discreta se relaciona com o conceito de comportamento operante que foi apresentado pelo Skinner e que tem a ver com tríplice contingência, no sentido de você fornecer uma instrução com função discriminativa, essa instrução tem que servir de contexto para a emissão de uma resposta-alvo, e uma vez que essa resposta-alvo que esteja sendo emitida esteja dentro do critério para reforçamento, você reforça diferencialmente, e o reforço é a variável que cumpre o papel de selecionar a habilidade que você quer estabelecer. Então, as pessoas elas têm que adquirir um repertório de conhecimento sobre os princípios que estão envolvidos nos repertórios, em relação aos repertórios que elas poderão ensinar para as crianças no futuro. Modelação que tem a ver com imitação. Então, o que é que acontece? Alguém que está sendo capacitado para realizar ensino de repertório por tentativas discretas para uma criança com autismo, passa por momentos em que tem a oportunidade de observar pessoas demonstrando como o ensino de tentativas discretas é feito de forma simulada. Então, tem um analista do comportamento bem formado que está fazendo o papel de um terapeuta mediador, e tem uma outra pessoa que faz o papel de uma criança com autismo e se comporta como se fosse uma criança com autismo. E aí, o terapeuta analista do comportamento formador, ele está demonstrando como é que deve ser realizado o ensino de cada tentativa discreta, demonstrando comportamentos que toda pessoa em formação precisa adquirir no processo de ensinar para que a tua mediação, a mediação dessa pessoa, possa ser considerada metodologicamente adequada. Então, a gente trabalha visando melhorar a integridade da realização do ensino. O terceiro componente, que é o de prática dos comportamentos-alvo, também chamado de ensaio comportamental, é o momento em que a pessoa que está em formação, se eu sou o analista do comportamento formador, eu vou chamar essa pessoa para que ela agora tente ensinar os repertórios, e eu vou ficar observando essa pessoa. E, paralelamente, ela tentar ensinar para a pessoa que finge ser uma criança com autismo, eu vou também definindo critérios de fornecimento de feedback do desempenho dessas pessoas que estão em formação. Então, na medida em que eu identifique falhas metodológicas sendo cometidas, eu vou conversar com a pessoa sobre o que foi feito de incorreto, e aí eu vou demonstrar para ela como se faz de novo, mas eu também vou sinalizar o que foi feito de adequado, né? E a gente trabalha com registro sistemático dessas respostas como forma de aferir, ao longo de várias sessões de capacitação, maior proficiência no demonstrar o ensino de repertórios de uma forma metodologicamente adequada. E aqui eu apresento só alguns registros da literatura com relação às pessoas que, ao longo de anos, em estudos tanto internacionais como nacionais, têm sido alvo das propostas de capacitação para ensino de repertórios.
professores de educação especial, psicólogos, educadores, até mesmo adultos universitários com autismo que possam vir a desenvolver habilidade para serem mediadores no ensino de repertórios para crianças com autismo, pais de crianças com autismo de forma presencial e remota. O contexto pandêmico ele acabou fortalecendo o desenvolvimento de pesquisas com o propósito de medir a efetividade de capacitação para realizar intervenção comportamental por meio de serviço de telesaúde, que é a forma remota também, como a gente fala. O analista do comportamento ele acompanha tudo pelo computador. Né? Já extrapolou, né? Aqui são só alguns comportamentos que a pessoa precisa demonstrar para que o ensino seja considerado adequado. Você tem que evocar a atenção da criança de uma forma adequada para a atividade que tem que ser feita. Você fornece a instrução só depois que você se assegurou de que a criança deu atenção para você. Você manipula a ajuda no momento que seja adequado. Você reforça apenas respostas independentes. Então, a gente vai aferindo a maior proficiência na forma de ensinar por meio desses parâmetros, desses comportamentos. Aí, o estudo de caso é o de uma menina que a gente está chamando de Sara, com 6 anos, com autismo, acompanhada por intervenções com base em aba desde 2017, não estabelece comunicação com palavras, apresenta dificuldade em seguir instruções, apresentou grande evolução em tarefas relacionadas ao domínio de percepção visual e dificuldade em tarefas acadêmicas. É uma criança que envolve o que a gente chama de um currículo básico, mas a gente faz todo um trabalho sistemático para ela evoluir bastante. Aí, durante os momentos mais difíceis da pandemia, a gente trabalhou com uma proposta de capacitar uma tia para que ela desenvolvesse as intervenções com base em tentativas discretas. Eu sei que meu tempo extrapolou, mas agora vai acabar rápido, porque eu tenho os dados aqui que servem para a gente medir a realização de ensino de repertórios de uma forma mais adequada por parte dessa tia. Isso aqui tem a ver com o ensino de uma habilidade básica, que é importante para o desenvolvimento da atenção da criança para o mediador, que é de a criança corrigir a postura enquanto está sentada, seguindo o modelo do mediador. Então, um tipo de tarefa que era realizada no ensino por tentativa discreta. A gente tem, neste eixo da vertical, uma escala de 0 a 12, que aqui a gente chama de componentes concluídos, componentes de tentativas discretas concluídos corretamente, que são aqueles comportamentos que a pessoa em formação tem que demonstrar para a gente poder argumentar que a aplicação do programa é adequada metodologicamente. E aí aqui é o seguinte, as barras pretas, isso aqui é para cada uma de várias tentativas aqui no eixo da horizontal. As barras pretas representam o número de componentes concluídos corretamente, ou seja, o número de comportamentos que a pessoa em formação, a tia, emitiu durante as intervenções com a criança e que foram considerados assim importantes, adequados. A barra cinza de cada tentativa representa total de componentes possíveis na tentativa discreta. Como o tempo exauriu, eu quero só dizer para vocês que quando essas barras coincidem, né, na numeração, significa dizer que a precisão metodológica ela foi de 100%, não teve falha metodológica. Tá? Então, essa tia aprendeu a realizar o ensino de forma muito adequada e foi rápido, porque antes da pandemia ela já recebia a orientação. Isso aqui tem a ver com outro repertório, então vocês veem que ela demonstra pouca falha metodológica, porque as barras elas estão bem, assim, com a mesma numeração. Rastreio visual, pareamento figura-figura, que tem a ver com percepção visual, conceito de igualdade entre estímulos, seguir comandos verbais, demonstrar comportamento de imitar ações com brinquedos. Isso aqui tem a ver com repertório de selecionar estímulos como ouvinte. Isso aqui tem a ver com comunicação alternativa por meio do PECS, um sistema de comunicação com uso de fotos. E assim, isso era tudo que eu queria apresentar, mas o que é que se conclui a partir daí? Que essa experiência ela foi bem sucedida no sentido de que essa tia demonstrou um ensino com uma precisão comparável à de um profissional ou estagiário que é formado para o mesmo propósito. É isso. Muito bom. Obrigada, professor Daniel. E, antes de tudo, eu sempre faço essa análise em relação
as pesquisas que fazem parte de uma comunidade científica específica, que colocaram no colo aquilo que a sociedade não deu conta em função das características culturais. Nós precisamos entender, aí eu vou, obviamente, me reportar à perspectiva epistemológica da qual partem os nossos estudos, né, que a cultura, que é um elemento sociogenético, ela é a alargadora ou não, você ainda está espelhando, dos processos de desenvolvimento humano. Portanto, aquilo que a gente encontra nos análises do comportamento, que eu acho que é uma boa estratégia para um processo de transformação cultural que ainda não está acontecendo nas escolas, serve para devolver para a escola a sua função, né? Então, os meus estudos com o Daniel, ele começou nesse tom, gente, né? Começa de uma história particularizada, né, da nossa vida, em relação à existência do Arthur, que é meu filho, que é autista, e ele sempre pertenceu a creches em Brasília, antes de eu voltar aqui para São Luís. Ele passou um semestre letivo na escola, sem nenhum progresso do desenvolvimento. E quando ele volta, quando a gente começa a introduzir a análise do comportamento, por meio do ensino por tentativas discretas, né, com treino de habilidades básicas, o Arthur, em um mês, dá um boom de desenvolvimento. E a gente começa a questionar, né? A gente, psicólogo escolar, quando eu falo isso, é porque me vem várias, né, da minha formação que eu tive em Brasília, né, me vem vários teóricos, estudos, que me faz levantar hipóteses. O que está acontecendo dentro da escola? Porque o que os analistas do comportamento fazem não é nada mágico, porque o que parece é isso. Nossa, a análise do comportamento, ela é a salvação para as pessoas autistas. Não, eles fizeram uma estratégia científica muito sagaz, que eu respeito, endosso, mas a gente precisa devolver a bola do ensino, né? Quando eu falo bola, é uma expressão meio caricaturesca, né? Crítica. A gente tem que devolver a responsabilidade e a função sociopolítica de desenvolvimento de todos para o seio escolar, para o berço da escola. E aí foi quando a gente começou, né, desde 2015, né, Dan, a fazer pesquisas, né, de conhecer o que está acontecendo dentro das escolas. Levantamos as nossas hipóteses e a gente, a partir da perspectiva da psicologia escolar crítica e fundamentada nos estudos de Vygotsky, vamos tentar entender o fenômeno de dentro do sistema, de onde, de forma legítima, né, de forma estrutural na nossa sociedade, conferimos à escola o papel de desenvolver pessoas, né? Isso é instrumento de governo e do qual a gente não pode abrir mão dessa discussão. E outra coisa que eu gosto de falar a análise do comportamento é fantástica, mas ela tem uma terminalidade para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Porque, em primeira instância, eles trabalham com essa perspectiva de ensino por tentativas discretas, com base em protocolos estadunidenses, que não fazem parte da proposta curricular brasileira, são sistemas educacionais distintos, né, mas que tem uma excelente função, né, e vai ter uma terminalidade, porque as crianças autistas, assim como todas as outras especificidades de desenvolvimento, né, de diferenças humanas, todas elas, incluindo as pessoas com deficiência, elas precisam de ter um trato específico, sujeito a sujeito, no contexto escolar. E a análise do comportamento, ela vai ter uma terminalidade em relação ao nível de ensino. Então, a gente vai querer atravessar o ensino médio, como prerrogam as políticas brasileiras educacionais de inclusão. E não vai ter análise do comportamento para ensinar química, para ensinar física, para ensinar e atravessar, inclusive, para o ensino superior. Mas eu acho que cumpre uma função social e científica fantástica que está transformando a cultura da escola, né? Outra coisa que eu gosto de falar bastante, e eu já estou iniciando minha fala, tá, gente? Já eu mostro a minha prancha. Outra coisa que a gente faz bastante, né, mas como estratégia, é de conhecer a escola, como tem um trabalho não publicado ainda, de um aluno que foi de TCC da Universidade, do laboratório do Lapteia, que é o nosso laboratório na Universidade Selma, que a gente faz tanto a análise do comportamento aplicada, no contexto de 1 para 1, contexto clínico, e a gente vai investigar as práticas educacionais na escola. E a história se repete, não sei se Thalita está aqui, mas a Creuziana está, né? A história se repete escola a escola, né? A gente vai, pega os meninos da terapia ABA, vou chamar assim porque o senso comum está consensuando.
leva para a escola só para ressuscitar o professor, né? Porque as práticas pedagógicas, elas estão tão cunhadas na lógica do capacitismo, que coloca o sujeito em não desenvolvimento. Tem uma lógica meio, bem não, né? Uma educação, né, sofrida, né, no trato cultural, de que não deve se ter exigência à criança autista, porque ela estressa. Gente, estressamos todos nós quando a gente estuda. Né? É maravilhoso ler um texto em inglês de 25 páginas. Não é. Mas depois que você se apropria daquilo, se torna prazeroso porque você internalizou. E a criança autista, quando está dentro da escola, ela vai manifestar a sua forma de existência no mundo. Então, ela vai dar ecolalia, ela vai fazer estereotipia, ela vai fugir da tarefa, ela vai fazer tanta coisa. Assim como a criança típica, por exemplo, vai bater o seu lápis em cima da mesa, né, de forma de tédio, vai dar uma volta para beber água sem pretexto, porque ela não está com sede, né? Vai ficar olhando para o teto, lembrando do Minecraft que vai jogar quando chegar em casa. Mas a nossa criança autista, ela está dentro do estereótipo da pessoa com deficiência, sob a lógica capacitista. Então, não é que a gente defenda os programas estadunidenses dentro da escola, mas a gente leva a proposta terapêutica do Daniel para ressuscitar. Quando eu falo ressuscitar, é uma forma metafórica, vocês entendem, né? O olhar desse professor, né? Então, eu me reporto a esse TCC, que a gente tem uma criança, que inclusive vai retornar agora para o LabTer, que ele executa várias das habilidades acadêmicas circunscritas na intervenção de 1 para 1 da proposta do Daniel. E aí a gente chega até, né, fantasiado, né, do jeito que a gente se veste lá no laboratório, que é uma exigência institucional que eu sou contra, mas precisamos respeitar a hierarquia, que é o uso de jalecos. E como eles estão acostumados, a gente coloca vários jalecos, viu, gente? Cor de rosinha, com efeitos de questão infantil, né? Enfim, aí a gente vai fantasiado para a escola e a gente leva uma pasta sanfonada, que é onde guardam as folhas de registro e os programas. E quando a criança olha aquela pasta e a equipe que faz com que ela se desenvolva naquele contexto, ela já vai se erguendo o corpo. Ela chama a atenção porque ela sabe que ela tem habilidade. Então, tem uma criança que a gente... Primeiro fizemos a observação na escola, a primeira cena que a gente tem, que nunca vai sair da minha memória, ela estava de costa para a lousa, ao lado da professora. E a gente questiona a professora, por que ele está aqui? Né? E ela responde, bom, aqui ele tem mais atenção da minha parte, né? Você sabe que ele não vai acompanhar as outras pessoas, né? E isso tudo na frente do menino. Tipo, não, vamos para cá, vamos conversar um pouco. E aí ela foi revelando a sua concepção de desenvolvimento, de inclusão, de autismo, que é aquilo que na literatura nós temos encontrado como visão romântica de inclusão. Socialização é um lugar, sim, da escola para um efeito de desempenho acadêmico. É como se eu comparasse a socialização, as interações sociais, como a gasolina de um carro. Né? Ela é o veículo de uma função que está muito específica para a escola. A interação social ela acontece na praia, na praça, no restaurante, em casa, em tudo quanto é lugar. E na escola também. Ela é o veículo, mas ela não é o foco principal. Eles precisam ter o direito de desenvolver o currículo brasileiro. Depois de revelada a sua lente, né, a sua concepção, a gente começa a desconstruir. E uma estratégia é levar o programa para dentro da escola para dizer assim, ele aprende. E colocar de volta para a escola essa função. Então, eu lembro dessa criança, gente, a gente fazer o ensaio, né, de ensino por tentativas discretas da área do Daniel, levando a pastinha sanfonada, e a criança que fica de costa para a lousa, porque ela é autista e ainda tem paralisia cerebral, então ela tem um corpo um pouco erguido, se você não exige, ele vai ficar ali, né, em estado de relaxamento em função da característica. E ela começa a ter um corpo erguido quando a gente chegou com a pastinha, isso tudo no contexto organizado que eu estou contando. Né? Ele se ergue, ele olha para a pasta e ele fala atividade, né? E a professora, que já está com um semestre letivo com ele, começa a levar sustos, né? Na hora que começa a manipular os programas, né, as fichas, né, o material pedagógico, a professora começa a dizer, nossa, ele faz isso tudo, olha que legal. Aí ela começa a levar sustos. Ela passa
um semestre letivo com a criança sem saber daquilo que ela tem, né? O desenvolvimento real que ela possui. E sobre o quê? Sobre a lógica da concepção que ela tem sobre a inclusão, que é uma lógica romântica, muito cunhada no capacitismo, que subestima o seu potencial. É isso mesmo. Não tem nada de mágico. Houve uma insistência, como o Daniel bem colocou, comportamental da mediação pedagógica provida pelos analistas do comportamento, que eles não desistem. Desistem, gente, porque eu nunca vi uma criança sair de uma terapia, pode chorar, pode sofrer, mas não sai dali sem levar o critério. E na hora que eles têm o critério alcançado, nossa, é festa, gente. Isso é bem bacana de se ver. Bom, já falei um monte, vou tentar ser bastante breve para dar espaço para interlocução, para apresentar o caso da Sara, porque é uma continuidade, tá? Agora eu não vou conseguir mais ver vocês, que eu vou apresentar aqui a tela. Então, mais uma vez, colocando o nosso protesto da psicologia escolar na luta anticapacitista e essa apresentação ela leva esse tom também. Bom, esse é o nosso título, Acompanhamento de Psicologia Escolar e Autismo. A gente defende que essa é uma área que está a serviço da inclusão escolar na luta anticapacitista infantil, porque a gente leva esse mito para dentro da escola. Não pode cobrar, não pode exigir. Ele tem sensibilidade, ele bota a mão no ouvido, então não vamos levá-lo para o recreio. Bom, se ele tem uma sensibilidade, nós precisamos, né, trabalhar isso gradualmente para que ele tenha o recreio como direito de desenvolvimento. Tá? Dá vontade de contar um monte de história, mas o tempo é o nosso maior impeditivo. Então, a psicologia escolar é a dimensão que se ocupa em conferir e destaca a relevância desta área no processo de consolidação de práticas e discursos para o estabelecimento de uma educação escolar democrática com ênfase nos direitos humanos. E o objetivo do nosso trabalho é acompanhar o processo de inclusão escolar das crianças autistas atendidas no núcleo Evoluir e auxiliar a instituição educativa a ampliar suas práticas de acesso, permanência e participação desses estudantes no processo de escolarização formal, rompendo essas concepções que colocam, muitas vezes, essas crianças apartadas das regras escolares. Eu lembro muito bem da Creuza, né, Creuza, quando a gente ia para as escolas, a gente falava, o professor ele tinha um trato diferente, e a gente devolve para o professor, bom, mas qual é a regra do grupo? A regra do grupo é sentar na rodinha, mas ele é autista, não vai sentar na rodinha. Não, a regra do grupo é sentar na rodinha, então ele vai precisar ter uma insistência e você vai repetir quantas vezes for necessário ele precisar sentar na rodinha. Ainda que do ponto de vista dessa mediação, que aí por isso que a gente também defende a figura de um tutor bem capacitado em mediação comportamental ou um acompanhante terapêutico, como a gente está defendendo aqui no Maranhão, que tem que ter a formação em psicologia, por questões de ter mais habilidades em mediação comportamental, ele esteja auxiliando o professor na sua regra de sala de aula. Bom, isso aqui eu vou pular, né? O princípio do nosso trabalho é que não se trata, né, no nosso trabalho, no processo de inclusão de estudante autista, não se trata de assessorar a escola como uma transferência de saberes e teorias advindas da prática clínica para o contexto educacional, que incorreria no risco de reduzir o apoio à escola ao fortalecimento da psicologização e biologização dos processos pedagógicos, porque aí começa a ter um efeito contrário, né? A escola começa a delegar do lado de fora dela a suposta cura para o autismo, que não vai acontecer. Autista é autista, cego é cego, surdo é surdo, são formas de existência no mundo, e pela qual ele vai precisar administrar a sua vida em sociedade. Igual o vídeo que a gente viu há pouco, gente. São pessoas cujo trato social precisa ser idêntico, né? Acontece que a gente vai precisar se qualificar para viver nessa pluralidade. Na contramão, a nossa área pretende compreender os aspectos históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos que levam a obstáculos ao processo de educação inclusiva e que se concretizam nas e pelas práticas pedagógicas e relações sociais vivenciadas no cotidiano escolar, provocando circulação de significados e sentidos em coerência ao movimento anticapacitista. Bom, nossa principal perspectiva nessa intervenção coletiva e institucional se fundamenta, sobretudo, na psicologia histórico-cultural do desenvolvimento, especificamente nos estudos de defectologia do desenvolvimento e na literatura da psicologia escolar crítica, em especial a intervenção institucional proposta
pela professora Cleis Marim. Aqui a gente vai só falar do processo de mediação, que assim como as demais pessoas, as funções psicológicas, elas são adquiridas pela mediação simbólica e que na pessoa conteia, obviamente, se dá de uma outra forma que precisamos organizar o contexto para que ele se desenvolva. Então, isso aqui são algumas das características, né? Interesses restritos, comportamentos estereotipados, pensamento concreto, né? Um pensamento muito pragmático. Existe uma característica da linguagem, tem um atraso na linguagem, mas tem criança que fala pra caramba, mas fala sem uma conjunção sintática, né? Fala com palavras que elas se apegam no sentido do seu significado, mas que na conotação social possui outro sentido. Não é por acaso, né, Dalida? A gente fez essa leitura há pouco tempo, que nas redes sociais, pessoas que lutam contra esse movimento e que estão viralizando, né, no sentido de reeducarem a sociedade sobre essa lente capacitista que a gente tem colocado, quando elas fazem alguma crítica, a descrição. Esse conteúdo contém ironia. As pessoas autistas, né, elas têm uma dificuldade de fazer uma leitura hipotética, né, uma leitura metafórica. Então, antecipar a informação já faz com que ele tenha uma previsão sobre o conteúdo. Vou dar um exemplo que não tem relação com a leitura. Vou dar um exemplo pessoal que me ocorre agora, que eu sempre dou, né? Foi na ocasião que eu estava grávida da Valentina, eu disse para o Arthur, para ele se aproximar de mim, para ele pegar na minha barriga, porque a irmãzinha dele estava chutando. E nisso ele me deu um tapa na barriga, dizendo, não chute minha mãe. Né? Então ele não consegue identificar o chutar como algo positivo, porque ele foi ensinado em várias mediações que ocorreram que chutar não é legal. Chutar uma porta, chutar um objeto que ele esteja com raiva, e ele associou isso a um ato em que isso teria um efeito de sentido contrário, tá? A gente já falou sobre isso, e a Mayara vou pular por causa da questão do tempo. A gente vai destacar aqui uma crítica à fase romântica da defesa do compromisso do político, do psicólogo, de cuidar e ajudar, assessorar essas pessoas dentro da escola, dizer o que elas têm que fazer. Não. A qualidade da atuação do psicólogo pode ser minimizada por uma atuação apolítica, acrítica e, sobretudo, a histórica. Ainda que preocupados em fazer o bem sem questionar criticamente sua ação, os psicólogos podem colaborar para a manutenção e conservadorismo. Por isso que fazer a intervenção específica de pessoas com deficiência nas escolas significa ter escolhas e implicações ético-políticas do fazer. Bom, aqui eu não vou me deter, são várias literaturas que a gente se fundamenta, né, sobre estudos em psicologia escolar em relacionada à inclusão, e a gente tem algumas literaturas que estamos desenvolvendo para esse processo de inclusão. Destaco um estudo meu do Daniel, que ele foi um dos pioneiros, né, Dan? A respeito de o estudo nosso que a gente tenta medir a generalização do que acontece nas intervenções específicas em aba, no contexto escolar, e a gente provoca aqui dois estudos nesse manuscrito, né? A gente estuda o que o ensino por tentativas discretas desenvolve no contexto de 1 para 1, e o seu processo de generalização na escola, que da mesma forma como eu falei do caso há pouco, a gente encontra na escola práticas desfavoráveis para a exigência do desempenho acadêmico na escola. Também destaco o estudo da Thalita, que eu acho que está aqui, não sei, sobre os desdobramentos das intervenções da ABRA em psicologia escolar no processo de inclusão, em que essa criança, ela tem, da mesma forma como a outra que eu falei há pouco, também do Lapteia, ela tem desenvolvimento de habilidades acadêmicas, mas a gente encontra pouco processo de generalização na escola. Vamos falar agora do caso, especificamente. A gente também destaca o nosso manual, que temos várias orientações, sugestões de condução do psicólogo no processo de inclusão da criança autista, que vocês podem depois resgatar nesse manuscrito, que está, inclusive, divulgado no site do Conselho Regional de Psicologia. Tem um PDF lá. Aqui é um manuscrito que ainda está em processo de avaliação, mas que eu trouxe para cá
porque foi um artigo recentemente escrito por mim, a professora Cleis, Loreno, Léo, e eu contribuí falando sobre a psicologia escolar no processo de inclusão de pessoas com deficiência durante o contexto pandêmico. Porque foi o que a gente viu com a Sara. Uma total descredibilidade, primeiro um fenômeno, né? As pessoas com deficiência sumiram, enquanto as crianças típicas foram oportunizadas e até exigidas a presença na formatação remota, as crianças autistas sumiram das plataformas. E ainda vem, aqui no Maranhão, houve um fenômeno. Tivemos político que, na esteira da pandemia, e a gente sabe da lógica das questões político-partidárias aqui no Maranhão, desenvolvem um projeto de lei para isentar as pessoas que optam pelo sistema de ensino privado, isentar as pessoas de pagar as mensalidades porque as crianças autistas não vão acompanhar. Bom, a gente não vai dizer que não vai ser um processo fácil, mas precisa oportunizar o direito ao acesso da tecnologia como uma pessoa que não tem condição, porque tem aluno nosso muito bom, inclusive da universidade privada, que entraram, alunos que entraram pelo sistema social de acesso ao ensino superior, FIES, REUNI, ProUni, e ficaram sem o direito de se desenvolver, porque não tem essa plataforma aqui. Então, a gente devolve, por meio dessa reflexão teórica, algumas provocações a essa lógica capacitista que subestima o potencial de aprendizagem dos estudantes com deficiência e os aparta das oportunidades de primeira instância, de uma maneira priorística, de estarem na escola remota ou presencialmente. A mesma coisa a história das máscaras. É porque tem sensibilidade no crânio, então não vai conseguir usar na escola. Mesma coisa. As crianças com autismo estão isentas de usar a máscara. Gente, nós precisamos capacitar. Vai dar mais trabalho? Não estou dizendo que não vai dar. Mas na hora que eles adquirem, que é uma característica, a rotina sobre o uso, eles vão se acostumar a usar as máscaras. Então, esse é o caso. Primeiro, vou destacar o método de trabalho, vou passar, né? Tem todo um registro documental sobre o desempenho que a gente acompanha na escola. Também a gente tem uma proposta de acompanhamento curricular, de verificar essas habilidades de uma maneira específica, quando tem barreira comportamental, quando está precisando de uma mediação total em relação ao conhecimento, se ele consegue fazer com autonomia, tudo, enfim. Só para a gente controlar os processos, também temos uma descrição qualitativa e quantitativa de desempenho, características comportamentais de desempenho durante a atividade, ou seja, todo o processo metodológico com um rigor científico. Então, essa é a Sara. No que diz respeito à escola, ela inicia, Daniel já falou essa primeira parte, ela inicia na escola em tempo comum aos demais pares. Ela não tinha, quando a gente chegou no acompanhamento, um plano de ensino individualizado. Ela é uma criança que não tem ainda verbalização, uma criança que se classifica na literatura como não verbal, e no começo, boa parte do tempo dela era fora de sala de aula, com tutora não especializada em manejo comportamental. Então, quando ela está em sala de aula, ela mantinha-se afastada dos demais colegas em função da presença constante de ecolalia e estereotipia. Hoje é uma outra história, o coleguinha respeita o jeito dela, inclusive bota ela no eixo, não faça isso, como tem 2 semanas que eu fui fazer visita na escola, e ela pegou abruptamente um pão, porque ela viu lá na hora do lanche um pão de um coleguinha, pegou abruptamente, tomou para si, e a tutora, já com a nossa orientação, devolve esse pão, pede desculpa, e o coleguinha briga com ela. Não faça isso, vá comer o seu pão. E ela voltou, sentou na mesa e foi comer o pão dela, né, não do colega. Então, as intervenções iniciais foram para romper concepções de ensino, aprendizagem e inclusão dos atores da escola, e por isso a inserção de ATs especializados em acompanhamento sistemático da criança na escola, para acompanhamento sistemático da criança na escola, que entendam das características de TEA, da previsibilidade comportamental em relação a determinados manejos, né, no sentido da exigência do que é do grupo, exigência para a criança autista, e também romper as concepções dos outros, né, porque muitas vezes a gente utilizar essa expressão, meio que assediado, nossa, ele vai chorar até quando? Não se preocupe, que ele vai se organizar. Então, tendo que dar essa segurança para o professor, que esse comportamento de querer exercer o controle sobre as regras do grupo, ele é esperado, porque eles são tratados de maneira diferente também, e isso vai internalizando como identidade, tá bom? Na pandemia,
A proposta era de desenvolver um currículo apartado das crianças, a gente não aceitou da escola, mas ela não vai se desenvolver, ela não vai conseguir participar, porque ela não fala, né, Poliana? Não, ela vai conseguir participar da forma como ela está no desenvolvimento dela. Gente, havia como eu coloquei aqui depois, né, havia uma total descrença sobre o desempenho dela nas atividades escolares, né, sobretudo pela dispersão. Então, da mesma forma que tem AT na escola redirecionando a atenção, vai ter AT do lado dela redirecionando a atenção para a tela. E a gente começou a sugerir que a escola pudesse prover movimentos durante essa formatação da pandemia de chamar a atenção, mesmo que não tivesse, a gente estava ali no suporte, no apoio, e ela foi 2 meses depois que ela manifestou as primeiras habilidades em relação ao trato com a tela, a ponto de, quando a professora exigia dela, por exemplo, um desenho, né, uma pintura de um desenho, ela pintava, ela tinha a sua vez e ela mostrava espontaneamente, de maneira autônoma. Sara, mostre sua tarefa para a professora. Ela, como uma boa ouvinte, levantava e mostrava a sua tarefa. Isso é muito, gente, isso não é pouco, não. Parece que é pouco, mas não é. Bom, eu vou passar aqui a mostrar, isso aqui são todos os dados, né, relacionados à frequência de resposta das interações sociais, e hoje ela é uma criança que ela demonstra mais interações positivas na sala de aula, né, embora ela tenha que sofrer o redirecionamento constante, e isso também tem um efeito que eu tenho avaliado disso, construção de subjetividade, mas a gente entende que ela é necessário para que ela se engaje na tarefa coletiva. Bom, agora eu vou pedir ajuda para... Nossa, gente, o tempo é cruel. Vou pedir ajuda para a Dalila para expor pelo menos um vídeo dela. Nós temos, obviamente, todas as intervenções sofrem um trato do Comitê de Ética em Pesquisa, conselhos. Nós temos a autorização parental, exposição de vídeos para efeitos didáticos, tá bom? E cumprimos todas as questões éticas em pesquisa no Brasil. Aí, Dalila, vamos ser seletiva, né? Você que vai me ajudar. Eu queria mostrar o vídeo, deixa eu te marcar bem aqui, dela, que ela tá com uma cordinha assim de... O primeiro vídeo, mostra lá, o primeiro vídeo que foram as primeiras intervenções. Esse bem aqui, que a AT, vou te botar um pontinho, tá? A AT, ela tá com ajuda intrusiva. Esse bem aqui. O que eu quero dizer com esse vídeo, no extrato, é que ele deu trabalho para incluir de maneira remota. Né? Eles fogem, eu chamo aqui no Maranhão que são os meninos quiados, né, Creuziano? Deslizo da nossa mão, né? Pronto, pode passar, é bem curtinho. Vejam que a nossa posição, ela está na frente do computador, é de pegar junto com ela, fazer junto com ela, chamar a atenção constante, e ela quer fugir, e é assim mesmo. Ó como é que ela fica. Isso é que eu acho incrível nos análises do comportamento, porque essa luta aí, a gente naturaliza, no sentido de que tem que ser assim mesmo. Socialmente, a gente vê que a criança, ela vai sendo desistida, né, do sentido da mediação pedagógica. Se a ajuda precisa ser intrusiva e acabou. Agora, mostra esse vídeo sequente. Não, sequente não, esse bem aqui, que foi uma atividade da escola que ela deveria ter algum componente de estético, né, para fazer uma dança. Tá bem? Não está aparecendo, Dalila. Deixa logo a sua tela o tempo todo ligado. Gente, isso é fantástico para o desenvolvimento dela, porque é aquilo que o Daniel fala e eu corroboro à luz dos conceitos de zona de desenvolvimento proximal, mais especificamente na literatura mais atual, zona de desenvolvimento eminente, à luz da tradição da Zoya Prestes. Né? Ela
é uma criança que ela não responde às condições culturais, porque não é exigido. E esse momento era um momento que todos na tela, assim como a gente está agora, de dançar coletivamente. Para ela foi fantástico, né? Agora mostra, Dalila. Vamos avançar no tempo, que não dá. Esse bem aqui, que é um dançar, que ela está aprendendo, gente, a ter essa concepção da gente gravar, sabe? A gente grava e ela sabe que ela vai ser exposta. E a gente faz festa, a gente pede para a família expor, no grupo da família, todo mundo fazer festa, mandar áudio, mandar vídeo, para que ela entenda que ela dançar e jogar nas redes sociais tem efeito. Não está saindo o som, mas tudo bem. Para mostrar que também ela está. Mesmo com a ajuda intrusiva, ela está dançando com as pessoas, né? Ela está seguindo a comandos, ela está se mostrando satisfeita com a ação. Bom, e por fim, para dizer que tudo isso diz respeito a gente quebrar as concepções junto ao contexto da escola, a gente não pode expor, obviamente, as nossas observações, né, registradas na escola, mas a gente tem levado para a escola instruções em que ela começa a ter uma resposta e os atores da escola começam a se empoderar sobre o seu papel pedagógico com elas. Por fim, gente, por uma questão de ato político também, quero contar um pouco da história do Arthur. Mostra aquele vídeo que a gente mostrou ontem, Dalila. Vou marcar aqui, esse bem aqui. Os dois últimos. O Arthur também sofreu esse mesmo trato da dispensa, espera rapidinho, só para contar para o pessoal, da dispensa da escola, né? E aqui ele era uma época que a gente só levava para a escola para fazer os ensaios, né? E a escola, por muitos anos, não esse ano, mas dispensava o Arthur das atividades coletivas por conta do som, do barulho, e a gente devolvendo para a escola. Não, ele vai precisar se acostumar com o som, né? E aqui é uma forma de dizer assim, como a diferença é bonita, né? Participou desse momento de formatura do ABC da forma dele. E quando ele viu esse vídeo, ele falou assim, mamãe, eu faço diferente. Aí sabe o que eu disse, gente? Eu significo da forma que a gente convenciona que é de dar brilho à diferença. E não dizer, nossa, você não fez o passo igual. Não, ele é diferente, acabou. Digo, olha, filho, você consegue até ser mais rápido, né? Aí ele fala, nossa, mãe, eu fui mais rápido do que o meu colega? Você foi mais rápido. Mas tá lindo, os dois estão lindos, né? Eu posso qualificar de maneira positiva a diferença. E é isso que a gente faz dentro do contexto da escola. Qualificar a diferença como inerente à natureza humana, como algo que precisa ser fortalecido nas pessoas com deficiência, como uma identidade, é a forma de existência, e não é um homem que nasceu diferente, né? Os chamados típicos, que devem desqualificar isso. Por isso, sim, favorecimento à luta anticapacitista, com base na ciência psicológica. Pode passar. É isso, gente. Me lembra muito de um vídeo de uma meninazinha que viralizou dos Estados Unidos, que ela tá num espécie de coral, e ela dança enquanto todo mundo toca a mãozinha assim paradinha, ela dança de um jeito, né? Ela faz caras e bocas e ela olha pro pessoal, tipo assim, vocês não estão se excitando? E ela toda mais alegre do que todo mundo, né? Viralizado esse vídeo. Então eu acho que é isso, assumir as diferenças humanas, a psicologia escolar em favorecimento de fazer uma releitura sobre os fenômenos educacionais, devolvendo para a escola e para o professor, sobretudo, que é agente principal do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a sua função de desenvolver pessoas, tá bom? Obrigada, Dalila, pelo suporte. E não sei se dá tempo, Camila. Se tem interlocução, não vi como é que tá o chat. O pessoal no chat tá caladinho.
fizeram apontamentos, né, no decorrer das apresentações. E é exatamente o que o Gustavo está falando, né? Foi sensacional. Vocês trouxeram falas extremamente ricas. E por mais que já seja 10 horas, né, as próximas salas serão abertas às 10h30, mas quem quiser contribuir, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum apontamento, fique à vontade. Se não quiser abrir o áudio, pode falar pelo chat, porque é importante, né, a gente ter esse momento de debate. Alguém, gente? Quer falar, Dalila? Lu, que está aqui também. Vou falar, mas eu vou ser breve, porque eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Assim, a atividade dessa manhã foi bem promissora, assim. Trouxe bastante elucidações. Eu acho que tanto eu quanto Luciana, a gente tem muito a aprender. Estou falando Luciana porque a gente não é da área da psicologia, né? Nós somos da licenciatura. E hoje a gente teve uma aula não só sobre as conceituações, mas sobre essa visão que a gente busca fundamentar na literatura em relação à educação inclusiva anticapacitista, né? Então, acho que alinhar isso com o que o professor Daniel falou, trouxe, expôs, nos mostra o tanto que é importante que essas falas elas sejam ouvidas e que a gente possa prolongar o diálogo em relação a essa discussão, né? Na verdade, a ideia é justamente essa, provocar a discussão e manter a discussão, né? Não se fechar, porque aí o negócio complica. Embora a gente entenda que o protagonismo, no caso da luta das pessoas com deficiência, seja das pessoas com deficiência, mas alinhar com aqueles que não são também é importante, né? Então é isso, eu fico muito agradecida por estar aqui esta manhã. Tive uma aula da professora Poliana hoje, uma aula do professor Daniel, né? A gente já está se preparando para a segunda já. Pena que as outras meninas não puderam participar, viu, professor? Mas, da próxima vez, eu estava avisando todo mundo com antecedência. Mas a gente vai replicar esse momento, pode deixar. Ótimo, que a gente está trabalhando muito sobre isso. Então é isso, gente. Maiara não tem muito o que falar, porque Maiara já sabe que eu sou tiete dela. Então, estou aqui só assumindo minha postura. Maiara já tem fã. O PIBIC do Gustavo, que também tem a ver com o acompanhamento de criança autista no processo de inclusão. Muito bom, Dalila. Alguém mais? Creuza? Estou chamando aqui os nossos, né? Camila Moreno, não conheço. Flávia. Bom dia. Bom dia, Creuza. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, assim como a Dalila falou, assim, um momento muito rico, de muito aprendizado. E eu queria destacar o quanto essas duas áreas, né, psicologia escolar e a análise do comportamento, elas se distinguem, né, mas elas se complementam quando se apoiam sobre o desenvolvimento humano, respeitando o contexto do qual, né, está o contexto social que se está trabalhando, no caso, o contexto escolar, e com foco nas mudanças das concepções e percepções capacitistas que os sujeitos, né, no caso, os autistas do qual a gente trabalha, né, especificamente, eles acabam internalizando, né? Assim como a Dalila falou, né, além de mudar as concepções e devolver a bola para os atores da escola, né, que aí, nesse caso, quem é o deficiente, né? Será que é a pessoa com autismo,
que não está conseguindo se desenvolver naquele contexto, ou eu, como ator deste contexto, não estou conseguindo entrar, né, com o ensino, respeitando e observando, né, qual o desenvolvimento desse sujeito, né, que aí é onde a análise do comportamento ela entra, quando a professora Poliana, né, coloca que a gente leva para a escola e apresenta para a escola quais as habilidades que esse sujeito tem, né? E aí quebrar essa visão capacitista para que se tenha a entrada, né? De ensino, para que ele possa vivenciar todo o clima de sala de aula, Isso. né? Não é para fazer o seu contrário, né? Depositar expectativa no análise do Exatamente. comportamento para desenvolver habilidades acadêmicas. Porque vocês Isso vão dar conta até um pedaço, o resto da escola não. O resto Isso da mesmo. trajetória escolar e do ensino superior, que é o que a gente quer. E é muito importante também, do qual a gente observa atualmente, né, questões éticas sendo discutidas a respeito de profissionais que se apropriam, né, de uma parte da análise do comportamento e se colocam como profissionais que atuam nessas áreas, que a defesa, né, da qual a professora Poliana, o professor Daniel, aí com base nas atuações da professora Cleise Marinho, Raquel Guzzi e todas as nossas referências, da nossa defesa de que esse profissional, ele precisa ser um profissional com a formação, né, que seja apropriada e que esteja embasada, né, pela literatura, para que, de fato, a gente tenha aí movimento, né, político que contribua para a essas mudanças, né, que não fira aí os direitos das pessoas em geral, né, principalmente nesses contextos. Contribua para o desenvolvimento. Ótimo, Creuza. E é por isso que as mães aqui do Maranhão, que se fortalecem pelos movimentos sociais organizados, elas têm dito, né, que precisamos de ter profissionais capacitados de acordo com as especificidades das entidades de intervenções, né, e isso a gente tem feito defesa em relação à psicologia escolar. Isso é defendido desde a DCN, gente. Formação no nível de graduação para todos os cursos é formação inicial, ponto. Precisamos buscar a nossa formação permanente, a educação permanente. Eu, particularmente, já tive em escola em que o psicólogo, colega, né, fala, não, aqui a gente deixa ele dar as voltinhas porque ele se estressa em sala de aula, né? Eu digo, qual é a regra? Devolve a bola. Qual é a regra do grupo? Ah, ele precisa estar em sala de aula, nós precisamos devolver esse menino para a sala de aula. Ah, Poliana, vocês fazem isso na psicologia escolar? Eu digo, na psicologia escolar se defende que a gente quebre essa lógica, essa concepção, né, equivocada sobre não exigir, não cobrar, temos que dar condições e suporte. Agora, a falta... Aí, o que acontece com os análises do comportamento? Bota o menino entre 4 paredes, no contexto de 1 para 1, o menino chove, grita, sai lágrima de crocodilo, daqui a pouco, na hora que ele dá um critério, a gente faz festa, e o menino fica feliz, ele vai revertendo aquela lógica. Aí, o que a gente encontra dentro dessa lógica na relação análise do comportamento e psicologia escolar? Uma total inversão de concepção, que é o que eu não quero. A criança se reorganiza no contexto de 1 para 1, porque pela mediação estabelecida entre o terapeuta e a criança começa a entender que ele vai exigir, cobrar e não vai ter nenhum tipo de regalia que não seja aquela exigência, a menos que ela cumpra o critério. E quando dá na escola, a gente encontra com essas concepções equivocadas sobre desenvolvimento, desempenho escolar, que a criança tem muito para mostrar que ela aprende, mas não é exigido porque ela vai estressar. E aí, quando ela estressa, é por meio de estereotipia, de ecolalia, de comportamento opositor. Para você ter uma ideia, a luta anticapacitista ela também é para a infância. Depois eu posso mandar para Camila socializar de um post que eu vi semana retrasada, que foi me repassado pelo Instagram por um pai, falando da luta anticapacitista infantil, né, que muito se vê, que se ouve, né, das ações na escola relacionadas a dar precedentes, abrir precedentes a crianças autistas, porque ele é autista. Então, não cobra, não exige, ele grita, é assim mesmo, porque ele é autista. Não, ele vai gritar, mas qual é a sua função? Se comporte como se fosse uma pessoa comum.
Se a regra não é gritar, por mais que para um você tem que falar 2 vezes e para isso você tem que falar 15, faça o seu papel como mediador. Fale 15. Devolva a regra para esse sujeito. Nós temos uma criança hoje, uma adolescente, que tamanha foi a lógica capacitista, não foi, Daniel? Que a gente tenta romper essa concepção na escola, tenta romper essa concepção na família, mas a família ela tem uma concepção que a gente vai precisar respeitar até um certo momento, que hoje ela aprendeu, como adolescente, ela criou uma identidade de sempre quebrar as regras. Então, você sabe que é colocar a sua própria vida em risco, porque ela adquiriu uma mania sobre romper regras. Falando de um adolescente que está passando de mim e que não tem gente para fazer contenção nessa pessoa. Ele aprendeu historicamente de que ele quebra as regras porque ele é autista. E hoje, por exemplo, o pai vai passear no cais, no Maranhão, aqui que tem um cais, numa região chamada São José de Ribamar. Ele olha uma placa proibido nadar, pular no canal, porque ali é um cais, vai direto para o canal do mar, né, da praia, e ele olha aquela placa e ele diz, quero nadar. Toda placa que diz que é proibido, ele quer romper a regra. E foram 3 pescadores, gente, junto com o pai, para segurar esse menino para não cair em alto mar. E não posso dizer, como psicólogo escolar, que estuda a perspectiva histórica do desenvolvimento humano, que isso é dele, que é do autista. Não. O que fizeram com esse desempenho aqui, historicamente? Como a gente conhece desde pequenininho, né, Creuza? A gente sabe que houve muita concessão, a ponto dele adquirir essa mania e se tornar um risco da própria vida. Tá? Bom, gente, era isso. Mais alguém? Já estamos passando do horário. Então, você pode concluir, né, Camila? Acho que então é isso mesmo. Em nome da comissão do evento, eu e Arthur agradecemos a todos vocês pela presença, pela disposição, pela disponibilidade. Foi um momento sensacional, muito bom. Quero lembrar vocês que vai estar no nosso canal do YouTube, logo após o evento, a gente vai estar divulgando, vocês vão receber um e-mail de vocês, o canal, né, de direitinho o link, aí vocês vão poder reassistir, tudo mais com calma e acompanhar também as outras mesas redondas, né? E no mais é isso. Eu muito obrigada a vocês. Tenham um ótimo dia e até a próxima oportunidade, né? Até o próximo encontro. Obrigada, gente. Obrigada, Maiara, Lita. Tchau, tchau. Até outra oportunidade. Obrigada, gente. Pronto, é isso, né? Oi? É isso, né? Eu vou parar a gravação.